Dias 13 e 14 de junho, Maria Lúcia Fatorelli esteve em Florianópolis. No dia 13, ela participou de reunião no Sintesp, que reuniu as entidades que participam dos fóruns dos 3 estados do Sul, que discutem a defesa do serviço público federal, estadual e municipal. No dia 14, ela foi para a UFSC, onde debateu com estudantes, professores e técnicos administrativos os problemas gerados no Estado brasileiro pelo endividamento. Essa é a nossa realidade concreta, palpável. Olha, o projeto de lei 257, ele é colocado como uma possibilidade de aliviar a dívida pública dos estados e, em troca disso, ele exige um enorme ajuste fiscal para todos os estados da federação. Mas ele não para por aí. Ele altera artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que promovem uma alteração que vão em todo o serviço público, em toda a estrutura de Estado. À medida que ele coloca lá um limite para os gastos primários, a cada 4 anos no PPA, ele afeta todas as esferas do serviço público, não só os estados, mas também o serviço público federal, estadual e municipal. Além disso, no meio desse bojo, esse projeto de lei admite a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Veja bem, o mesmo projeto que corta direitos dos servidores em todos os níveis, amarra, engessa o Estado, garante remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos. Na hora da renegociação dessa dívida dos estados, o Tesouro Nacional somou ao valor da dívida que cada estado possuía na época, ele somou o passivo dos bancos públicos, dos bancos estaduais naquela época. A maioria dos bancos estaduais foi privatizada. Quem comprou, o Itaú, o Unibanco, o Bradesco, na época, recebeu todos os edifícios, todas as máquinas, equipamentos, imóveis novinhos, todo o dinheiro em caixa, todo o crédito a receber, mas o passivo desses bancos foi somado à dívida dos estados, refinanciada, de uma forma super onerosa, com juros calculados com base no IGPDI, mais 6 a 9% ao ano. É uma coisa totalmente insustentável, de tal forma que os estados já pagaram mais de 2 vezes, quase 3 vezes o valor refinanciado e ainda devem outras tantas. Essa renegociação ela foi feita a partir da Lei 9496 em 97. E desde o início, essa renegociação já nasceu com fortes indícios de ilegalidades. Um deles é esse índice que você mencionou, a utilização do IGPDI. Mas não é só isso. O mesmo mecanismo que nós estamos detectando neste momento nos estados e municípios com a criação de empresas, sociedades anônimas, atreladas aos governos estaduais e municipais. Essas empresas, essas SAs, emitem papéis, emitem debêntures, que são obrigações, com a responsabilidade, com a garantia do setor público, e depois tudo isso aí é admitido como dívida e é privatizado. Enfim, esse esquema que quebra o Estado foi implantado na Europa, com uma SA implantada em Luxemburgo, emitindo papéis com a garantia dos países membros, tem uma grande responsabilidade no aprofundamento da crise na Europa. Por intervenção do FMI aí também, nós pagamos, além dos juros, que no caso dos títulos brasileiros já são os juros maiores do mundo, nós ainda pagamos variação monetária, em média, para esses detentores estrangeiros, que são, inclusive, isentos de imposto de renda. Então, os aplicadores estrangeiros usufruem, na dívida interna, dos maiores juros do mundo, da média da variação cambial e ainda por cima não pagam impostos. Agora, tudo isso decorre de legislação aprovada aqui no Brasil.
Os estrangeiros, para ele, nessa área financeira, não há fronteira. Eles compram os papéis que têm maior rendimento. Para nós, estando em mãos estrangeiras ou nacionais, estão em mãos de especuladores. Agora, o erro maior é de quem emite os títulos, é de quem oferece esses juros abusivos. Porque aí ofereceu o mercado compra. Esse é o grande abuso. Não é? Então, nós temos que modificar isso, porque essa benesse toda entregue a especuladores está fazendo falta nos serviços de saúde, está fazendo falta no serviço de educação, na segurança, no transporte, etc., para os brasileiros e brasileiras. O FMI nunca deixou de dominar e de comandar a política monetária dos nossos países. Nós já localizamos aqui no Brasil, inclusive, um documento de acompanhamento da implementação dessas políticas. E nesse documento está tudo lá. Essa política monetária baseada em metas de inflação que não controlam a inflação. Mesmo quando pagamos ao FMI, na época o ministro Palocci publicou uma carta garantindo que continuaríamos atrelados ao fundo. Nunca ficamos livres do fundo e toda essa política monetária brasileira está de acordo com os mandamentos que ele coloca para o Brasil, infelizmente. Como se aqui não tivesse ninguém para pensar diferente. Comigo estão Aline e Hilda, estudantes de Serviço Social, mestrado aqui na UFSC, e também na organização do evento que trouxe a Maria Lúcia Fatorelli para discutir a dívida pública. Aline, por que é importante trazer esse tema para discutir com a comunidade universitária? Acho que, primeiramente, é importante a gente saber que se mais de 50% do PIB do nosso país é gasto com o pagamento dos juros e amortização da dívida pública, é legal o debate para a gente entender o que é essa dívida e como ela está posta e qual a opinião de uma pessoa tão renomada no tema, né, sobre quais são as condições que essa dívida está colocada, né, e como que ela afeta diretamente as nossas vidas e principalmente as políticas sociais. Isso tem rebatimentos nos nossos direitos sociais também. Hilda, você acredita que os estudantes estão bem informados sobre esse tema? Acredito que não, né? Nem os estudantes, nem os cidadãos. Porque tudo que é público parece que é de ninguém. Então, o dinheiro que a gente está investindo nos impostos e tudo mais, ele acaba indo para ninguém. E ele é nosso, então a gente precisa ter transparência com aquilo que é nosso e a gente precisa cuidar daquilo que é nosso. Porque tem pessoas na fábrica que não estão fazendo xixi ou estão sendo controladas para fazer xixi, que estão pagando o a gente estar aqui, ou ela estar ali na palestra, ou você estar aqui. E a gente precisa cuidar dessas pessoas e elas mesmas precisam saber e cuidar de si, que é um direito nosso, porque é o nosso dinheiro e não é dinheiro de ninguém, é nosso. Então, a gente precisa ter transparência sobre isso. Rui Ávila Wolff é produtor de ostras aqui no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, e veio participar da discussão sobre a auditoria da dívida cidadã com Maria Lúcia Fatorelli, aqui na UFSC. Rui, o que a criação de ostras tem a ver com a auditoria da dívida? Bom, quando a gente fala de recursos nacionais, né, de dinheiro do Brasil, que o brasileiro produz trabalhando, cada vez que tiram dinheiro da bolsa do brasileiro, a gente vende menos ostra. Uma dívida que teoricamente já foi paga e ela sobrevive em função dos juros altos, e a gente vem aqui conhecer um pouco. Eu acho que tem algumas pessoas informadas sim, mas a maioria das pessoas está alheia. Então a gente vem aqui com o objetivo mesmo político, de lutar pela auditoria da dívida externa, porque a gente acha que, eu quero saber quais são os motivos que nos fortalece essa discussão no local de trabalho onde a gente vive, né? Com muitas palestras, com a participação da auditoria da dívida pública em países estrangeiros e com a comprovação de que existe um estrangulamento dos investimentos no país, Maria Lúcia Fatorelli comprova, com farta documentação, de que agora são os estados que se tornam um alvo no esquema da auditoria da dívida pública brasileira.
O tema do superendividamento do Estado brasileiro é um daqueles temas que condensa a tragédia nacional. E ele começou em 1994 com o Plano Real. O motivo pela qual se controlou a inflação, um dos pontos fundamentais, foi esse superendividamento estatal e a criação dessa dívida que constituiu uma república rentista. Uma auditoria da dívida que está prevista desde a Constituição de 1988. Por que ela não acontece? O que falta para ela acontecer? Ela não é feita não porque não tem amparo constitucional, ao contrário, está previsto na Constituição. Ela foi desconsiderada por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, e inclusive a presidente Dilma vetou essa matéria. Por quê? Porque ela é um assunto de poder. E é o poder da classe dominante contra as classes populares. E uma tarefa central da política brasileira hoje, para além de questiúnculas e dessa digestão moral da pobreza que nós estamos sofrendo com os chamados programas sociais, é tocar naquilo que é central, tocar naquilo que decide a ordem da República, que decide a sorte das classes populares, define a sorte do Estado e do futuro do país, que é exterminar o tema da dívida. Os estudos da Auditoria Pública da Dívida desmascaram acordos firmados com o Banco Mundial, FMI e BID, a legislação sendo adulterada de forma ilegítima pelo Congresso Nacional e Senado, com o aval do Judiciário, estabeleceram no Brasil um verdadeiro esquema da dívida, onde a população arca com o ônus do endividamento nas 3 esferas do Executivo. Auditar a dívida é a solução? É um caminho que a gente vai ter que realmente centralizar, porque ficam muitas dúvidas em relação à crise econômica no país, né? Como de praxe, os governos procuram tirar da população onde ela mais precisa, né? Que é saúde, educação e segurança, que é o tripé da sociedade brasileira. Por isso hoje a gente está aqui reunido com Maria Lúcia Fatorelli, para aprender um pouco mais de como essas contas elas interferem drasticamente na vida da população brasileira quando são mal administradas. O movimento sindical está conseguindo levar essas informações para os trabalhadores, Nereu? Sim, a gente tem feito visita nos locais de trabalho, tem feito a consciência das nossas bases, assim, acredito que outras entidades também, porque a gente também precisa passar para eles, porque a gente é envolvido nesse processo, né? E mais do que ninguém, nós sofremos o sucateamento, a gente sofre em ver a população precisar e não ter o acesso devido a esse tipo de impasse colocado pelo próprio governo, justificando uma dívida ao qual ele destina valores absurdos para o pagamento dela, e uma dívida que possivelmente já foi paga, e aí nós, como trabalhadores e a população, temos que pagar, sendo que já pagamos essa dívida, né?